antes eu vou contar um breve testemunho para os irmãos entenderem por que eu vim trazer essa mensagem de evangelização, né? Um dia desse eu estava no banheiro da natação, lá após a aula, né? E aí 3 colegas alunas estavam conversando sobre o mundo espiritual. E eu estava saindo assim do banheiro depois da aula, e elas conversando e eu orando, eu falei, Senhor, me ajude aqui. E de repente eu falei assim, eu posso falar com vocês um pouquinho sobre o mundo espiritual? E sobre o que é a verdade? E elas falaram, pode. E aí em 5 minutos, irmãos, eu fiz uma evangelização dentro do banheiro, assim, contando desde a criação, a velha aliança e a nova aliança, né? E aí elas ficaram as 3 olhando, e assim, Deus não deixou entrar ninguém para interromper esse momento. E não podia demorar, porque todo mundo tinha que sair para trabalhar, né? E aí elas ficaram olhando para mim assim, e falaram assim, nossa, vamos marcar um dia para a gente conversar, porque eu tenho muitas dúvidas. Eu falei, eu não sei responder muita coisa, não. Mas vamos marcar. E aí ficou de marcar. E demorou para marcar, ficou de marcar. E aí, irmãos, é algo que eu já queria há muito tempo, é ter uma mensagem de evangelização. Faz muito tempo que eu quero isso. E eu venho orando, pedindo para Deus filhos espirituais. Só que eu não tenho a mensagem de evangelização, né? A gente sabe para a gente, mas muitas vezes a gente não sabe evangelizar, né? E aí, depois disso, eu falei, não, eu tenho que montar agora uma mensagem. E aí, fui orando, e Deus foi me dando, e eu fui montando essa mensagem, até que a gente marque um dia delas virem na minha casa para a gente conversar, né? Isso demorou um tempinho, e aí foi uma luta para marcar, sabe? A gente marcou uma data, e aí uma desistiu, e eu orando, eu falei, Jesus, prepara o dia, e assim, teve muitas intercorrências para não acontecer. E aí a gente conseguiu marcar o dia, e aí eu montei essa mensagem com base naquilo que foi espontâneo quando eu falei no banheiro, né? Desde a criação, passando pela velha aliança, até chegar na nova. Mas assim, ela foi modificada muitas vezes, eu orava e ela foi sendo modificada e modificada, até que um dia no PA de Maria Dirce, quando eu fui levar meu tio para tomar injeção, 5 e pouca da manhã, tinha um livretinho assim num banco, quando eu peguei, era um livretinho de evangelização. E eu estava justamente terminando a mensagem. Eu falei, isso aqui não é por acaso. E o nome da mensagem era O Caminho para Deus, era de evangelização, né? E esse livretinho ajudou também eu colocar mais coisas na mensagem, tirar, inclusive, me ajudou muito, né? E aí elas foram lá em casa, marcaram o dia, só que não foi só 3, foram 5. Eu orei muito por esse dia, enfim, aconteceu a reunião, eu consegui evangelizar, demorou um pouco para entrar na mensagem, mas eu consegui, graças a Deus. E elas gostaram muito. Foram embora, falaram assim, muito obrigado, porque você nos esclareceu sobre Jesus. E a outra falou, senti a presença de Deus. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão leve assim. E ficaram muito felizes e ainda querem continuar essa reunião. Glória a Deus por isso, né? Então, a semente foi plantada e eu estou muito feliz por essa evangelização que começou, né? Que é algo que eu quero fazer e a gente nunca sabe como faz. Então, eu achei importante trazer essa mensagem de evangelização, porque como é as quartas-feiras que inspiram, para inspirar os irmãos a meditar numa mensagem, todos nós termos uma mensagem de evangelização, porque muitas vezes, irmãos, a gente sabe para a gente, mas a gente não sabe responder. E às vezes a gente começa uma evangelização do meio para o fim, do fim para o começo, né? E eles têm tantas perguntas que, às vezes, a gente não sabe responder na hora, né? Lembrando que essa mensagem, ela não é para quem é ateu e nem para quem não acredita na Bíblia. É para quem acredita na Bíblia e crer em Deus, mas não sabe que precisa de Jesus, né? Para chegar até Deus. A gente precisaria de outra mensagem para quem é ateu e para quem não acredita na Bíblia, porque é bem mais difícil evangelizar essas pessoas, né? Então, é isso. Depois eu vou deixar essa mensagem disponível lá no grupo da igreja, mas para os irmãos meditar, ajustar, orar, lapidar, enfim, para a gente conversar sobre isso, né? Então, vou começar. Eu achei interessante começar pela criação, passar tipo um panorama por cima da velha aliança, para dar a importância da nova aliança, tá? Deus é perfeito em si, completo, mas Ele decidiu criar o homem. E para ter comunhão com Ele e expressar a sua glória na terra. Ele fez toda a criação em 5 dias e no 6º dia Ele fez o homem.
Toda a criação ele fez para servir o homem, e o homem para servir a ele, e refletir a sua glória. E aí, quando ele faz o homem, em Gênesis 1:26, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre toda a terra. Quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, o que isso significa? Imagem significa capacidade de pensar, refletir, sentir, escolher. Então, imagem significa isso. Então, Deus, ele pensa, ele reflete, ele tem vontades. Quando ele fala semelhança, é sobre o amor, a bondade, o caráter dele, a misericórdia e a justiça dele. Então, nós somos semelhantes a Deus em amor, bondade, misericórdia e justiça. Nós não somos, ele não fez o homem idênticos a ele. Ele fez o homem semelhante a ele para refletir a glória dele na terra. Porque ele tem atributos que ele não comunicou com a gente, né? Então, nós não somos idênticos a Deus, somos semelhantes. E ele falou assim também, eu não vou abrir as escrituras, irmãos, porque seria muitos versículos e aí vai demorar muito, mas todos os versículos estão do lado para depois todo mundo conferir, tá? Ele fala em Gênesis 2:7 assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente significa que estaremos para sempre em algum lugar. Então, a alma agora ela é vivente. Para sempre você vai estar em algum lugar. Porque tem algumas religiões que falam que você morreu e acabou, né? E aí, depois que ele cria o homem, ele dá um mandamento. Ele fala assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí os irmãos sabem, né? Aqui eu sei que quase todos são evangelizados, mas aí vem a serpente, conta aquela mentira, e aí a Eva e Adão comem do fruto. No momento que eles comem desse fruto, irmãos, eles desobedecem a Deus. E aquela inocência que eles tinham, eles perdem. Eles têm agora o conhecimento do bem e do mal. Acontece naquele momento uma morte espiritual. Não aconteceu uma morte física, porque aqui no versículo fala, certamente morrerás. Mas acontece uma morte espiritual. E também entra dentro da humanidade a morte física. Porque até então, nós não morreríamos, né? Nós não íamos ter maldade, e não ia precisar de usar roupa, os animais não iam comer a gente não ia comer os animais, ia ser um mini paraíso, né? Provavelmente. E a gente não ia morrer. Então, a partir dessa desobediência, entra o pecado dentro da humanidade. Acontece a morte espiritual. O que significa a morte espiritual? Significa o desligamento de Deus. Então, o homem se desliga de Deus nesse momento, porque ele desobedeceu. Existem 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é essa que acontece nesse momento da desobediência. A morte física é a natural que a gente conhece. E aí, se você tem a morte espiritual, e quando você passa dessa vida para outra vida não, quando você passa desse plano para outro plano, você entra na morte eterna. Se você está na morte espiritual, passa da morte física para o outro plano, você entra na morte eterna. A morte eterna significa o distanciamento para sempre de Deus. Então, existem 3 mortes. E aí, o que acontece? Romanos 5,12 fala assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens. Então, o que acontece? Como Adão e Eva pecam, a partir da desobediência dele, o pecado entra em toda a humanidade. E agora toda a humanidade está contaminada com o vírus do pecado. Porque no versículo aqui fala, né? O pecado entrou no mundo e pelo pecado entra a morte. Então entrou o pecado e entrou a morte. A morte espiritual e a morte física. Nós, agora, todos nascemos com natureza pecaminosa. O que é natureza? Deus tem a natureza divina. Nós tínhamos natureza divina com Ele, porque Ele nos fez semelhantes a Ele, em amor, bondade, justiça e misericórdia. Então, seria natural nós
sermos amor, bondade, misericórdia com todas as pessoas. Mas a partir desse pecado de Adão, entrou o vírus dentro da gente, do pecado, e agora todo mundo nasce com natureza pecaminosa. O que é natureza? Natureza é aquilo para o que ela foi feito. Por exemplo, o fogo, ele foi feito para queimar. A água foi feita para molhar. Por exemplo, o liquidificador foi feito para triturar. Então, a natureza do liquidificador é triturar, não é passar roupa. A natureza do ferro é passar roupa, né? Não é triturar alimentos. Então, para que você foi feito? Então, nós fomos feitos natureza divina. Então, por natureza, nós íamos ser bondade, amor, misericórdia e justiça. Quando o pecado entra e contamina o homem, agora nós temos natureza pecaminosa. E a partir daí, a gente só sabe pecar. E por isso que tem tanta egoísmo, corrupção, toda a maldade do universo. E por isso também que quando a gente vê uma criança, muitas vezes ela já mente desde pequena, ela nem vê o pai mentindo, ela já é egoísta desde pequena, ela já é maldosa desde pequena, muitas vezes ela nem vê o pai fazendo, porque a natureza da criança, do ser humano, já é pecaminosa. Por que isso eu estou falando? Porque às vezes você pode evangelizar uma pessoa idosa que não faz quase nada, né? Não sai nem de casa. Ela fala, eu não tenho pecado. Por que você fala que eu preciso de Jesus se eu não tenho pecado? Né? E realmente você olhando, você não vê. É uma pessoa caridosa, que faz bem para todo mundo, não murmura, não fala mal. Você olha e fala, meu Deus. Mas aí você pode perguntar assim, você já mentiu alguma vez? Você já sentiu inveja alguma vez? Você já julgou alguém alguma vez? Você já foi preconceituosa? Você já foi individualista? Alguma coisa a pessoa faz. Então, ela não é em plenitude em amor, bondade, misericórdia e justiça, que é devemos refletir Deus. E aí, depois de ter acontecido esse desastre, né, que foi o pecado, Deus, ele ama tanto o homem que ele quis continuar se relacionando com o homem. E aí ele escolhe um povo para ele começar a se relacionar e mostrar o seu amor novamente. Então ele escolhe um homem chamado Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó. Esse Jacó teve 12 filhos. Dentre esses 12 filhos, teve um filho chamado José, que foi vendido para o Egito por inveja dos irmãos. Chegou no Egito, ele era um menino muito abençoado, ele se tornou governador. E aí teve 7 anos de fartura e depois teve 7 anos de fome. Nesse tempo de fome, esse Jacó, que morava aqui em Canaã, vai com todos os seus filhos para o Egito para pegar comida. Chega lá, reconhece o filho, que o filho é governador. O filho fala, more aqui com a gente, fique aqui na terra do Egito, e para vocês não passarem mais fome. Enfim, eles ficam lá no Egito. Como Deus estava com eles e queria se revelar a eles, eles eram muito abençoados em tudo que eles faziam. Então, tudo prosperava. Eles tinham muitos filhos, prosperaram demais. E aí, no caso, morreu José e foi outros governadores, enfim. Ficaram por lá 400 anos e aí eles começaram a ser escravizados pelos governadores de lá. Foram escravizados, só que eles oraram ao Senhor e pediram para o Senhor libertar eles. E Deus decide libertar eles. E então ele levanta Moisés para libertá-lo eles desse lugar. Moisés vai no faraó e acontece as 10 pragas que os irmãos já sabem. A última praga é a morte de todos os primogênitos. E aí o faraó decide mandar eles embora. Eles vêm e saem. Quando eles foram para o Egito, eles foram em 70 pessoas, para os irmãos imaginar. Quando eles saem de lá, eles saem 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Imagine, com todos os bens que eles tinham, porque eles tinham muitos bens. E eles saem do Egito para voltar para a sua terra, que é a terra de Canaã. Nesse percurso, eles já estão vendo o poder de Deus sobre a vida deles, porque Deus dá as 10 pragas no Egito e não cai sobre eles as pragas. Então, eles já estão vendo o livramento de Deus e a mão de Deus na vida deles. Quando eles estão vindo, 3 dias de viagem, o faraó manda ir atrás. É quando eles abrem o Mar Vermelho e eles passam, né? E aí o faraó morre no Mar Vermelho. E assim eles estão vendo Deus falar com ele. Deus, o Senhor se revelando para eles, né? O amor, o livramento. E no percurso desse caminho, de volta para a terra de Canaã, nesse deserto, irmãos,
é que Deus começa a dar para eles a lei. É quando Deus começa a se revelar para eles de verdade a lei. Até então, já tinha 400 anos que Deus conversava com eles e eles não sabiam de lei nenhuma. Então, no deserto, na volta, que Deus dá a lei. Só que quando Moisés sobe no monte para receber as leis, ele fica lá por 40 dias e eles, lá embaixo, sem entender nada, fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, já tinham feito o bezerro de ouro, já estava idolatrando o bezerro de ouro, falando que aquele bezerro que tinha tirado eles do Egito. Moisés desce irado, quebra as tábuas, e nesse dia morre muita gente, muitos homens. E não só isso, eles idolatravam várias vezes pelo caminho, os deuses do caminho, porque eles vieram de um país que era muito idólatra. Então, rapidamente, eles estavam idolatrando, né? E murmurando também, falando assim, ai meu Deus, vamos voltar para o Egito, porque lá tem cebola, lá tem legumes. E Deus provendo para eles o maná, provendo para eles água, provendo para eles sombra, provendo para eles fogo para aquecer, enfim. Deus estava provendo tudo para eles no deserto. Mas por causa da idolatria e da murmuração, irmãos, o caminho que eles deveriam percorrer do Egito até a terra deles, Canaã, duraria em média 40 dias. Mas durou 40 anos, por causa da desobediência e da idolatria e da murmuração. E então, dos que saíram do Egito, irmãos, só 2 entrou na terra prometida, todos morreram pelo caminho. Imagine, só entrou 2 e só os que nasceram no meio do caminho. E Deus estava ali mostrando, né, o seu poder. E nesse entregar de leis, Deus pede para eles assim, toda alma que pecar, essa morrerá, não está escrito lá atrás? Então ele fala assim, nas leis que ele pede, ele dá os 10 mandamentos, mas ele dá mais 600 leis, tá? Não é só os 10, ele dá mais 600 leis. Ele pede para que matem um bicho e derrame sangue por cada pecado. Toda vez que um pecar, precisava matar um bicho para derramar o sangue e assim cobrir o pecado deles. E isso aconteceu no deserto. No deserto, ele pediu para o povo fazer um tabernáculo. E esse tabernáculo tinha 3 repartições. A primeira chamava santo, a do meio, santo do santo, e a última, átrio, santo, e a última repartição, santo do santo. Esse tabernáculo, ele representava a presença de Deus. Esse último átrio, santo do santo, tinha a Arca da Aliança, e ali representava a presença de Deus. Deus estava querendo mostrar para eles o poder dele e a presença dele através desse tabernáculo, né? Então, todo dia eles iam lá nesse pátio e matava bicho e derramava sangue por causa do pecado, porque eram 600.000 pessoas, e matava bicho. Mas tinha um dia no ano que tinha o sumo sacerdote, que ele levava o pecado do povo desse santo do santo, onde estava a presença de Deus, a Arca da Aliança, né? Mas para ele entrar nesse lugar, ele se purificava primeiro, ele tomava banho, fala que ele tomava banho, que ele vestia roupa de linho, ele matava um bicho pela vida dele, pela vida da casa dele. Então ele se purificava completamente para depois ele matar um bicho, 2, 3, não sei quantos, pelo povo de Israel, para ele levar o pecado do povo de Israel com esse sangue dentro desse átrio, desse santo dos santos, e Deus perdoar o pecado de todo Israel. Então, isso acontecia uma vez no ano. E aí, ele entrava com um monte de sininho amarrado na barra do vestido dele e também com uma corda amarrada nas pernas, né? A corda amarrada nas pernas não está na Bíblia, mas os historiadores falam que ele entrava com essa corda amarrada na perna, porque se ele entrasse com alguma faísca de pecado, ele morreria imediatamente naquele lugar. E ninguém poderia entrar para tirar ele de lá, porque se alguém entrasse, morreria no mesmo momento. Então, eles puxariam a pessoa pela corda para sair, né? Mas eu acho, não sei se aconteceu, porque parece que não tem nenhum episódio, né? De ter morrido lá dentro. E então, ele entrava, irmãos, e aí ele aspergia o sangue em cima daquela Arca da Aliança, e a ira de Deus era aplacada contra o pecado daquele povo Israel. Porque agora Jacó mudou de nome, agora ele chama Israel, e agora todo o povo se chama Israel. E é esse Israel aí, irmãos, que vive brigando e guerreando. É o mesmo Israel. E também, então, esse sumo sacerdote, ele levava o pecado para Deus, levava as reclamações do povo para Deus, e um outro, chamado profeta, trazia as informações de Deus para o povo,
né? Então, Deus conversava com esse povo através de um homem e recebia as informações desse povo através de outro homem. Então, o profeta levava as informações para o povo e o sumo sacerdote levava os pecados do povo para Deus. Só que, esqueci de falar um detalhe. Nesse tabernáculo, que tinha o átrio, o santo do santo, tinha uma cortina muito grossa que separava o santo do santo, muito grossa, que os homens não conseguiam abrir elas. Só se fosse uns bois, 2, 3, puxando de um lado para o outro para abrir. Então, ele entrava se arrastando por debaixo dessa cortina para entrar dentro desse lugar específico, o santo do santo, com um sinal de humilhação, de humildade, né? E aí, só que o que acontece? Deus não estava contente com essa aliança. E aí, ele revela uma nova aliança. Ele fala para Jeremias assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e no coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, irmãos, eles fariam uma nova aliança. E essa aliança seria espiritual, eterna e perfeita. E ela seria de transformação do coração. Não seria mais em rituais externos, né? E agora Deus iria resolver o grande dilema. Como Deus, sendo justo, iria punir o pecado e perdoar o pecador para sempre, né? Então Deus decide enviar o seu filho e Deus, na pessoa do filho, encarna homem na terra. Nasce de mulher, virgem, nasce sem pecado e vive sem pecado. Até os 30 anos. Após os 30 anos, ele entra no ministério dele de apresentar à humanidade essa nova aliança que o Pai está fazendo com a humanidade. E aí, aos 33 anos, e aí ele faz os milagres, né? Em tudo isso ele está apresentando essa nova aliança do Pai, e aos 33 anos chega o momento da cruz, que é o momento principal da história da humanidade, ou da história da eternidade. E aí Jesus vai para a cruz nos substituir. E ele é o substituto perfeito e faz a substituição perfeita. Ele vai para a cruz e ele é o substituto perfeito porque ele fica no nosso lugar. E ele faz a substituição perfeita porque ele atrai para ele todos os pecados da humanidade, do passado, do presente e do futuro, até os pecados que ainda vocês vão pecar, ele já atraiu para si nesse momento. E naquele momento de cruz, ele se torna uma bola de pecado. E sobre ele, irmãos, cai a ira de Deus. E ele, sendo justo, imputa em nós a sua justiça. Então, ele atrai o nosso pecado, e ele, sendo justo, porque só ele poderia fazer essa substituição, ele imputa em nós a justiça para os que crê nessa obra. Então, é como se, imagine um meteoro 50 vezes maior que a Terra, e ele vem numa velocidade absurda, colidir com a Terra. E 50 vezes maior que a Terra. E ele vem numa velocidade, ele vai bater na Terra e ele vai estraçalhar a Terra. E nesse momento, levanta-se um muro entre o meteoro e a Terra. O meteoro bate no muro e o muro se desfaz, porque ele não aguenta, o meteoro é muito grande. E o meteoro também se desfaz, porém, não cai uma faísca na Terra. E esse meteoro, irmãos, é a ira de Deus. Esse muro é Jesus. E a Terra somos nós. Então, a ira de Deus, ela foi derramada em cima de Jesus. Por isso que Jesus fala: Pai, por que me desamparaste? Porque não era o momento da dor física, era o momento da dor do abandono do pecado. Porque agora ele não estava vendo mais o Filho, ele estava vendo todos os nossos pecados. E agora Jesus é uma bola de pecado. Imagine a ira de Deus em cima do Filho, despejando todo o pecado da humanidade. Isso é a maior dor que Jesus passou. Né? E a gente muitas vezes não sabe valorizar isso, né, irmãos? Era nós que devíamos estar lá morrendo, mas ele foi no nosso lugar.
Mesma coisa, tem um outro exemplo. Você imagine você estar uma pessoa que foi condenada à morte, porque todos nós já nasce condenado à morte eterna. Imagine uma pessoa no tribunal que matou, estuprou e fez barbaridades e está num país que é de morte perpétua, né? Então ele está lá e foi condenado à morte. E aí entra um homem naquele tribunal e fala assim: não precisa matar ele agora não. Eu vou ficar no lugar dele. E o juiz fala: mas ele vai morrer. Mas eu sei, eu vou ficar no lugar dele. Mas ele estrupou, ele assassinou, ele matou, ele fez tudo isso. Não pode botar na minha conta, mas ele vai morrer. Eu vou morrer no lugar dele. E a pessoa levanta dessa cadeira que ia morrer, e esse homem senta nessa cadeira e morre no lugar. Isso aconteceu com a gente. Jesus sentou na nossa cadeira de morte e nos substituiu. Amém? Isso chama, irmãos, obra da redenção. Porque agora não é mais pelas minhas obras, não é mais por ritos e não é mais por sacrifícios, que aquele povo do passado vivia fazendo. Sacrifícios e matando e fazendo um monte de coisa. Agora não é mais por obra de ninguém, agora é pela obra de Jesus Cristo. Por isso que chama obra da redenção. Agora é a obra dele. Que obra? A morte dele, o sangue dele derramado na cruz. Redenção significa tirar de escravo e de condenado para ser livre. É você tirar um preso escravo ou condenado à morte, você paga um preço e tira ele de escravo para ser livre. Então nós recebemos essa redenção. De escravo do pecado e de condenados à morte, nós passamos a ser livres e filhos em Cristo Jesus. Tem vários versículos aqui, mas depois os irmãos podem ler. Vou ler só um. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir daí, a gente agora começa a ter vida eterna. Quem acredita nessa obra que ele morreu e ressuscitou, a partir daí recebe vida eterna. Por quê? A gente, a partir daí, quando a gente aceita Jesus e confessa Jesus, a gente passa a ser filhos. Porque até então a gente só é criatura. Então agora a gente passa a ser filhos de Deus por adoção. E quem é filho tem herança, né? Então a gente começa a receber heranças de filho. Então tem a herança futura e a herança no presente. Tem muitas heranças, mas eu vou falar só algumas. A principal herança que a gente recebe é o Espírito Santo. A partir do momento que você confessa Jesus, você recebe o Espírito Santo como herança de filho. E agora, irmãos, o Espírito Santo, quando ele entra dentro da gente, eu que imagino que acontece isso. Ele vai lá naquele espírito que estava morto, sabe? Nosso espírito não estava morto, é como se ele tocasse assim e acordasse esse espírito nosso. E nosso espírito agora começa a reviver esse nosso espírito, porque todos nós temos espírito. E aí, a gente agora se conecta com Deus. Como se fosse uma extensão. Agora a gente liga com Deus, porque Deus é espírito, ele não conversa com carne, ele conversa com espírito. Se seu espírito está morto, ele não vai conversar com você. Então agora ele te ouve, agora ele te escuta, agora ele ouve o seu louvor. Então os óculos de Deus chama Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos conecta com Deus agora. E depois a gente recebe. E agora esse Espírito Santo também, irmãos, ele vai nos guiar, nos iluminar, nos santificar. Ele vai fazer o papel daquele profeta da velha aliança. Não significa que não tenha profeta, mas esse Espírito Santo agora na vida de cada um vai fazer o papel daquele profeta. E Jesus faz o papel do sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote que levava o pecado para Deus, agora Jesus faz no nosso lugar. Porque no momento da cruz, quando Jesus morreu, aquele véu do templo, daquele tabernáculo, que era muito grosso, que o homem tinha que passar por baixo, ele rasga de cima a baixo, simbolizando agora que não tem mais intermediário entre nós e Deus. E agora o acesso é livre, é só por meio de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, algumas coisas da herança que a gente recebe após aceitar Jesus. O Espírito Santo, que é um dos principais, a gente começa a ter paz com Deus, a gente tem acesso direto ao Pai, a gente tem poder para vencer o pecado, a gente tem alegria verdadeira. Isso aqui é só um pouquinho das heranças que a gente tem. Só que muitas vezes a gente não sabe desfrutar da herança que a gente já tem. E a gente vive como escravos ainda, mas nós somos filhos. E a principal herança é a vida eterna. Então, agora você não é mais morto espiritualmente, o seu espírito agora é revivido.
E quando você partir desse plano físico, na morte física, você vai entrar no outro plano, agora com vida eterna. E vida eterna significa o quê? Estar sempre com Deus. Porque tudo que estiver longe de Deus é morte. Então, quando você está em Cristo, com Deus, você está com vida. E só Ele tem vida. Então, tudo que estiver distante dele é morte. E o inferno é de verdade, e o céu é de verdade. Apocalipse 20, 15 fala assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E lago de fogo não é lago de água. E eu prefiro acreditar que é fogo. Porque, né, tem gente que fala que não tem, mas eu falo, gente, é melhor acreditar. E o céu é de verdade? Lá em João 14, de 2 a 3, fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, ele falou quando ele estava aqui: eu vou preparar lugar e vou levar-vos para mim mesmo. Então, ele vai nos levar para algum lugar. E essa é a mensagem, irmãos, de evangelização. Eu fiz algumas perguntas aqui. Se os irmãos quiserem responder, né? Vamos ver. Por que eu preciso ser salvo? Porque todos pecaram e estão separados de Deus. Né? Isso, permanecemos, porque nascemos mortos espiritualmente. Do que eu sou salvo? Nós somos salvos da condenação eterna, da separação de Deus e da morte eterna. Né? Eu estou fazendo essas perguntas porque algumas perguntas são as que as meninas me fizeram, né? E assim, os ímpios têm muitas perguntas. A gente pode até fazer mais, né? Para a gente poder. Teve uma que eu escutei, não foi dessa, foi num lugar que eu fui, num encontro com Deus. Ela falou assim, quando ela não era convertida, ela falou assim: mas por que Jesus morreu por mim? Eu não pedi para ele morrer. A pessoa não sabe. Porque você fala assim, ó, você precisa aceitar Jesus. Jesus morreu por você, mas por que ele morreu por mim? Eu não pedi para ele morrer, porque as pessoas só frisam isso. Você tem que mostrar o porquê que ela precisa de Jesus. Entendeu? Então ela falou, eu não pedi para ele morrer, por que ele morreu? Tipo, né? Então a maior prova do amor de Deus é que ele agiu antes de você pedir. Romanos 5,8 fala assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não pediu, você nem sabia que precisava, mas ele te amou primeiro. Né? E uma fez essa pergunta para mim: por que saber a verdade? Por que saber a verdade? Na hora eu falei: porque você tem vida eterna. Porque você não é só isso. Você precisa saber a verdade, mas saber a verdade, se você observar, existe só uma verdade. Mentiras existem milhões. Se você não está na verdade, você está na mentira. E a mentira é morte. Não é? Sobre a sua vida, não existe uma verdade? Tudo que falarem que o que não aconteceu é mentira. Então, verdade só existe uma. Então, assim, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta. Jesus, né? O que é o pecado? Pecado é tudo que contraria o caráter de Deus, a vontade e a lei de Deus. Desobediência, orgulho, soberba, egoísmo, inveja. Então, tudo aquilo que foge do amor, bondade, misericórdia e justiça é pecado. Então, tudo que você fizer que não condiz com amor, bondade, misericórdia e justiça é pecado. E aí você está desviando o alvo, porque o alvo é você refletir esse caráter de Deus. Ele nos fez para refletir isso aqui na Terra. É tipo assim: eu tenho tanta glória e eu quero fazer um homem, um ser humano, para refletir a minha glória na Terra. Me representar na Terra, entende? Então, é como se a glória fosse uma luz muito grande aqui e nós um espelho para refletir isso na Terra. Por que eu preciso de Jesus? Porque sem Jesus eu estou espiritualmente morto, sem Jesus eu estou separado de Deus, sem Jesus o pecado me domina, sem Jesus eu estou condenado. O que Jesus fez por mim, eu jamais conseguiria fazer. Jesus é o único caminho para Deus. E como aceita Jesus? Romanos 10, de 9 a 10, fala assim: porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Lembrando que é importante a gente ter uma outra mensagem,
menor que essa, porque essa daqui vai servir se você for visitar alguém, ou se alguém for te visitar, porque você precisa de 30, 40 minutos para evangelizar. Mas a gente precisa ter uma de 5 minutos para a gente evangelizar, né? No banheiro da academia, na faculdade. Uma bem resumidinha, mas que, sabe, explique tudo, do começo ao fim, porque a gente está encontrando pessoas e a gente precisa explicar, né? Sedentas. Amém, irmãos? É isso. Deus abençoe.